tarde a todos e a todas. Eu chamo Teresa Vasconcelos e faço parte do grupo coordenador das inquietações pedagógicas e como hoje coordenar esta tertúlia. Afirmamos que os professores são peça-chave no sistema educativo. Sem professores não há alunos que aprendam, salvo raras exceções. E a sessão de hoje, a tertúlia de hoje, vai incidir no estudo diagnóstico sobre as necessidades de docentes nos próximos 10 anos, coordenado pelo professor Catela Nunes, da Universidade Nova. Este estudo é um bocadinho alarmante, porque demonstra que nos próximos 10 anos vamos ter que substituir 1 em cada 2 professores. Isto é alarmante. E vimos no início deste ano letivo como este já se revelou ser um problema relativo à abertura das aulas. Temos connosco hoje 3 pessoas que muito prezo e que as inquietações também muito prezam e que se vão debruçar sobre este tema. Primeiro será o professor Pedro Abrantes, sociólogo, professor auxiliar na Universidade Aberta, professor convidado do ISCTE e subdiretor-geral no Ministério da Educação. Teremos também a professora Emília Vicente, que é diretora de um agrupamento escolar em Lagoa, chamado Spasmol. Em terceiro lugar, para terminar as intervenções dos nossos convidados, teremos o professor João Pedro da Ponte, professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Portanto, vamos ter uma excelente tertúlia, tenho eu a certeza. Queria só lembrar que os artigos, nós de cada tertúlia publicamos artigos no JL. Por causa das festividades, os artigos já saíram no Jornal de Letras do dia 29 de dezembro. E pronto, vou dar a palavra aos nossos 3 colegas e peço ao Pedro que comece. Olá, boa tarde. Muito obrigado. Pedro. Muito obrigado, é um prazer voltar às tertúlias, até porque de facto pude assistir já a um número significativo, sobretudo nos primeiros anos, e é sempre bom, acho que tem de facto contribuído para a reflexão e para fazer comunidade em torno da educação, que é algo fundamental, e de facto irmos trabalhando nesta área com mais motivação e mais qualidade e mais reflexão. Dizer também que que este tema, agradecer o convite, estou muito contente, até porque de facto para já o tema diz-me muito, não é? Eu sou filho de professores, cresci entre professores e sou eu próprio professor e tenho participado também na formação de professores e portanto de facto é um tema que me diz muito em muitos aspectos e também de facto saudar, e é ótimo estar tão bem acompanhado neste painel com pessoas realmente que eu admiro muito. De facto, como subdiretor da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, pude acompanhar muito de perto este estudo, porque foi um estudo realmente encomendado pelo Ministério da Educação, pelo nosso serviço em particular, à Universidade Nova de Lisboa, ou foi um concurso, na verdade, que a Universidade Nova de Lisboa ganhou, para desenvolver este estudo durante o último ano, e de facto os resultados são relativamente alarmantes, no sentido em que nos mostram
que precisamos, de facto, de recrutar um grande número de professores na próxima década para responder aos problemas, sobretudo, da aposentação de uma grande parte dos professores. Claro que muitas pessoas dirão que isto não é uma novidade, já se sabia em traços largos, não é? Basta olhar para a estrutura etária do corpo docente, mas a verdade é que, a partir de agora, o Ministério da Educação e os cidadãos em geral, porque o estudo é público, não é? Passam a ter um estudo que diz com mais rigor quantos professores é que são necessários por ano, por grupo de recrutamento, por território também, como é que essas necessidades se distribuem pelo território, e é possível ver que, apesar destas necessidades serem de facto bastante evidentes, há grupos de recrutamento onde elas são mais fortes, há também territórios, em particular as áreas metropolitanas, que na verdade, como são áreas que não têm sofrido do envelhecimento demográfico e até têm tido algum aumento demográfico, acabam por também necessitar de mais professores para a próxima década e, portanto, há aqui um conjunto de informações que são úteis, por um lado, para quem está a desenvolver as políticas públicas, para as universidades e para os institutos de formação de professores, as EDs e as universidades, e também para os próprios cidadãos, em particular os mais jovens, que também procuram onde é que se podem inserir profissionalmente. Basicamente, e queria só dizer uma coisa em relação a este estudo, como digo, ele está disponível. Há um aspecto importante que é, de facto, ele permite incorporar na administração pública um princípio de capacidade prospectiva e que pode ser agora atualizado ano a ano. Ainda ontem o público fez uma reportagem a dizer que, devido a uma questão, de facto, como as reformas vão ser ligeiramente antecipadas devido à evolução da esperança de vida, na verdade vão ser precisos mais professores. Claro que aí há uma certa especulação da parte do público, porque na verdade isso não foi desenvolvido pela equipa do estudo, mas em todo o caso é verdade que há aqui variáveis que se vão alterando e, portanto, o estudo tem que ser atualizado com as várias variáveis aqui em presença e é isso que realmente faz um bom planeamento, não é? Ou seja, nós nesta área tivemos nas últimas décadas sempre a navegar à vista, ou seja, de facto nunca se conseguiu ter um bom ajustamento entre oferta e procura, não é? Ora havia muita formação de professores para poucos lugares disponíveis, ora agora acontece o contrário e, portanto, é preciso haver aqui realmente um bom sistema de prospecção e de planeamento a médio e longo prazo. Bom, este é o mapa geral relativamente àquilo que justificou o estudo e aquilo que são, digamos, os principais resultados. Eu, aqui na intervenção de hoje, para os 15 minutos que me pediram, ia só chamar a atenção para 4 aspectos que me parece que são relevantes, porque penso que esta questão, de facto, não é uma questão que seja solúvel com, digamos assim, ajustamentos muito pontuais. É uma questão realmente de fundo, ou seja, as necessidades docentes, embora seja verdade que haja certas medidas que podem ser paliativas, digamos, no sentido de, ok, por exemplo, atrair mais professores para territórios que têm especial necessidade, até porque de facto são territórios em que o custo de vida é mais elevado e, portanto, de certa forma seria justo que, sobretudo relativamente ao custo da habitação, houvesse de facto esse apoio extra, e esse tipo de medidas podem ajudar a mitigar um pouco o problema no curto prazo, mas em todo o caso eu acho que todos estamos de acordo que a dimensão, digamos, daquilo que foi identificado como um hiato de necessidades docentes relativamente em particular também aos padrões de formação que hoje em dia têm os cursos que habilitam para a docência, faz com que realmente olhemos para este problema como um problema que necessita realmente soluções mais estruturais e que no fundo colocam em causa realmente o que é o futuro da profissão. E nós podemos dizer realmente que esta é uma profissão que tem futuro, no sentido em que nós precisamos muito de professores e as sociedades atuais, são realmente
quer dizer, precisam de professores para funcionar, e realmente não é só em Portugal, há vários países europeus onde este problema tem surgido, mas isso realmente faz com que nós devamos olhar para esta questão com conhecimento e também com preocupação e com propostas que realmente permitam alterar estruturalmente esta situação. Tem havido realmente muito debate, e isso é bom, desde que o estudo foi publicado tem havido muito debate nos meios de comunicação social, nas redes sociais, em seminários como este e outros, e isso é muito positivo, não é? Porque, de facto, o tema merece-o e é um tema complexo, não tem uma solução assim fácil e imediata. Mas, como digo, eu neste aspecto queria só chamar aqui a atenção para quatro questões. Claro que outras pessoas poderão enfatizar outras questões, mas acho que realmente estas são relevantes para pensarmos este problema. A primeira não é uma novidade, mas é importante referi-la, tem a ver realmente com a estabilidade do vínculo e do local de trabalho. Nós realmente aumentámos o número de professores nos últimos anos, e isso é um aspecto positivo, porque lá está, quer dizer, houve aqui um reforço depois de ter havido uma crise que no fundo tinha reduzido o número de professores. Houve aqui nos últimos anos um reinvestimento, mas ainda temos de facto uma quantidade, e tivemos um processo de vinculação extraordinária, não é? Mas ainda assim temos cerca de 1/5 de professores, ou seja, 1 em cada 5 professores são professores com contrato, e os professores com contrato, os professores contratados, não é? Não podem ser contratados por mais do que um ano letivo, e portanto, de facto, são situações muito precárias, e onde os professores, e que nem sequer são contratos que possam ser renováveis, ou seja, de facto a pessoa arrisca-se a circular e a ser um professor intermitente e a circular pelo país, e isso de facto não é bom para ninguém, não é bom para os professores, não é bom para os alunos, não é bom para as escolas, e portanto esse é um problema fundamental, até porque estamos a falar muitas vezes de pessoas que ao mesmo tempo têm, obviamente que vidas familiares, têm expectativas, estão a criar... muitas vezes estão a criar filhos pequenos ou estão a apoiar pais mais velhos, e de facto é uma situação muito complexa e que, na verdade, um estudo deste tipo ajuda a enquadrar, porque se há realmente alguns casos que serão necessidades extraordinárias, não é? Quando é preciso uma substituição ou assim, há outros que claramente não são, não é? São necessidades que de facto existem hoje, existirão daqui a 5 anos, existirão daqui a 10, e portanto não é muito defensável que sejam sempre professores temporários ou contratados a ocupar esses lugares. Claro que há aqui também depois alguma dificuldade no ajustamento, digamos, da rede, porque obviamente isto é uma previsão a 10 anos, nós não sabemos como é que evolui, por exemplo, as migrações, como é que evoluem algumas variáveis que flutuam mais, mas era perfeitamente possível, de facto, uma maior integração nos quadros, ou pelo menos com um prazo de 5, 10 anos que permitisse realmente haver aqui outro tipo de estabilidade para a profissão. Esse é um primeiro aspecto muito importante. Um segundo aspecto muito importante é que nós, na verdade, estamos a falar de uma escassez de professores, mas estamos a falar ao mesmo tempo de uma das profissões mais numerosas que existem em Portugal. Ou seja, eu posso dizer, por exemplo, que nós temos cerca de 190 mil professores em Portugal, considerando desde o pré-escolar ao ensino superior. Mas a grande maioria está de facto no ensino básico e secundário. E isso corresponde praticamente a 4% da nossa população empregada. 4% é bastante, não é? E, sobretudo, quando comparamos com outros países, de facto, temos um rácio de alunos-professor bastante baixo, ou seja, temos um número de professores elevado, tendo em conta o número de alunos. No entanto, também temos, nas comparações internacionais, dos professores que se sentem mais estressados ou mais, digamos assim, mais sobrecarregados da Europa. Isto pode parecer um bocado uma contradição, não é? Ou seja, temos professores, aparentemente temos muitos professores na escola para o número de alunos, mas ao mesmo tempo estão muito sobrecarregados em relação a outros países. Pode haver várias explicações para isto, mas eu penso que uma que me parece importante é, de facto, a escassez
de outros profissionais de apoio nas escolas que ajudam o trabalho dos professores. Ou seja, os nossos professores muitas vezes estão relativamente sozinhos a tentar enfrentar situações bastante complexas, não é? Que têm a ver às vezes com, por exemplo, com a diversidade linguística dos seus alunos, ou problemas psicológicos, ou problemas na comunidade, ou problemas informáticos, ou muitas questões de facto que hoje em dia marcam o trabalho dos professores e que beneficiava de haver uma estrutura de apoio mais consequente. Ela até, por vezes, existe, mas existe ao nível do agrupamento, existe ao nível do município, mas são estruturas que estão, de certa forma, longe do professor e isso, por vezes, faz com que não consigam estar tão presentes ou tão participativas como deveriam e como são as necessidades, às vezes, inesperadas do trabalho de professores, não é? E, portanto, eu penso que esse é um aspecto importante. Ou seja, a escola não se pode fazer só de professores e temos que realmente também cuidar aqui das estruturas de apoio para que a profissão docente seja também menos solitária e menos exigente, muitas vezes. Não é? Um terceiro aspecto tem a ver com a formação e com o desenvolvimento profissional. Ou seja, eu penso que nós ainda temos um sistema relativamente rígido na habilitação para a docência e depois na formação, digamos, contínua dos professores. Claro que já também se tem discutido muito sobre isto e não é possível agora em poucos minutos tratar uma questão tão complexa, mas eu queria chamar a atenção aqui para, de facto, o mercado de trabalho tem evoluído bastante, as próprias carreiras profissionais e perfis profissionais são hoje muito diversificados e nós temos realmente também que olhar para os professores neste quadro que é o quadro laboral contemporâneo. Não é? E creio que em Portugal ainda se valoriza um pouco experiências que são enriquecedoras e que poderiam ser enriquecedoras para as próprias escolas e para os próprios alunos. Não é? Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, nós, por exemplo, numa língua estrangeira, beneficiaríamos muito de poder ter, por exemplo, um professor de francês que tivesse o francês como sua língua materna, ou um professor de espanhol, ou um professor de inglês. Na verdade, no nosso sistema são residuais esses casos. E temos que nos perguntar porque é que são residuais, porque na verdade temos muitos imigrantes a querer vir para Portugal, felizmente, porque também o desenvolvimento social e económico do país o permitiu. Mas de facto para a carreira docente não há. E é curioso porque isto de facto tem a ver com entraves que existem, não é? Na carreira docente e que não existem noutras, não é? Outras a verdade é que têm incorporado e bem uma população migrante qualificada, claro, não estou a dizer que fossem desqualificados, mas que pudessem de facto enriquecer também as nossas escolas. Não é? E essa é uma das áreas, por exemplo, que eu acho que precisa realmente de atenção. E, finalmente, dizer de facto que eu penso que há um aspecto que pode também ser pouco atrativo ou aliciante para os nossos professores, que é o facto de realmente terem uma quantidade muito grande de alunos, pelo menos uma parte dos professores, e estarem com eles relativamente pouco tempo por semana. Ou seja, as escolas, embora nós tenhamos agora um processo realmente de flexibilidade e de autonomia e de inovação que procura trazer aspectos importantes, que é digamos, o currículo e o trabalho que os professores fazem em sala de aula com os alunos para o centro do trabalho e das políticas educativas. Isso depois muitas vezes barra com uma certa gestão burocrática dos professores e da distribuição dos docentes e da carga letiva, e isso realmente retira muitas vezes algum sentido ao trabalho docente, e penso que isso tem que ser visto, ou seja, nós de certa forma, aliás, em algumas reuniões internacionais em que se abordava o caso português, falava disso, não é? Quer dizer, podemos ter uma certa visão do currículo e da escola, mas a própria visão sobre a profissão docente e a maneira como ela está estruturada tem que acompanhar, não é? Ou seja, tem que acompanhar esta flexibilidade e autonomia, não pode ficar, digamos, num terreno ainda muito preso à rigidez burocrática do sistema.
Pronto, mas basicamente trago só estes contributos e dizer de facto que é um tema realmente aliciante de discutir, importante de discutir no momento atual, e que realmente não é novo, mas que neste momento acaba por ganhar uma centralidade e até uma urgência muito importante. Obrigado. Obrigada, Pedro. Levantou aqui 3 pontos muito importantes. Eu vejo aqui à minha direita no bate-papo já bastantes comentários, vamos reservá-los para o final e eu passo de imediato a palavra à professora Emília Vicente, que é diretora de um grande agrupamento no Algarve e que, portanto, tem lidado e continua a lidar no concreto com esta problemática da falta de professores. Emília, tenha a palavra. Muito obrigada. Eu primeiro queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui convosco, é sempre muito importante. Eu agora estava a ouvir o meu colega Pedro e às vezes nós pensamos sempre as coisas da mesma maneira e ao ouvir outras pessoas conseguimos encontrar aqui brechas para pensar as coisas de outra maneira e conseguir arranjar outras soluções. Portanto, o que eu vos trago aqui, eu vou falar um bocadinho daquilo que eu vivo na escola o dia a dia. Eu sou professora há 26 anos, eu comecei em Lisboa e depois vim para o Algarve há 10 anos esta parte. E pronto, depois acabei por enverdar aqui pelo lado da gestão. Mas fui professora de Educação Física desde 1995 e tenho acompanhado ao longo deste tempo todo a evolução que a escola teve e aquilo que a escola foi, claro que adquiriu coisas muito boas e cresceu em muitas coisas, mas noutras penso que perdemos aqui muito aquilo que era atrativo para a própria profissão. E hoje em dia nós temos uma escola que me parece a mim também assombrada aqui também pelo Covid, né? Porque eu entrei aqui na direção a 31 de julho de 2019, portanto eu tive poucos meses sem Covid. Portanto, o meu mandato quase que é feito com Covid. E isto também me vem deturpar um bocadinho e aqui assombrar um bocadinho aquilo que temos vivido. Mas os professores... Ou não tens sinal? Já está. Pronto, o que eu queria vos dizer e o que eu sinto dos meus colegas e do trabalho que nós temos feito ao longo destes, já é o 3º ano que estamos na direção, eu vejo os meus colegas, bons professores, um corpo envelhecido, mas com muita garra. Aliás, eu faço aqui uma ressalva, às vezes nós temos já professores novos que vêm para o sistema aqui nestas bolsas de contratação que acabam por deixar, 2 semanas depois acabam por deixar, porque não era aquilo que eles vinham à procura, porque realmente é uma grande correria, uma grande sobrecarga, as pessoas ficam exaustas e não tem nada a ver com as aulas, porque eles por vezes pedem no início do ano, deixa-me este ano ser só professor. Portanto, o que eles querem é mesmo só dar aulas, porque aquilo que envolve, aquilo que está à volta do ser professor é que é a sobrecarga, é que faz a sobrecarga do corpo docente. O corpo docente tem 22 horas, né, se não houver nenhum tipo de redução do artigo 79, tem 22 horas letivas. Além disso, tem 3 horas de trabalho de escola. Só que isto são 3 horas, não são 3 horas, é impossível, né? Se for diretor de turma, se trabalhar num centro de apoio à aprendizagem, se coordenar um departamento ou um subdepartamento, portanto, existem inúmeras tarefas, temos imensos projetos Erasmus, a zoar, por aí fora. Existe uma sobrecarga muito grande, ninguém consegue fazer dentro deste
tempo aquilo que se pretende o que é dado aos professores, porque nós temos 3 tempos para dar, mas eles fazem sempre muito mais tarefas e fazem-no por gosto e fazem-no por paixão. Eu acho incrível a forma como a resposta que os professores têm dado efetivamente a tudo isto. Esta pandemia também nos trouxe coisas boas, como a proximidade às lideranças. Por exemplo, o nosso delegado regional está à distância de um grupo do WhatsApp. Não é? É uma pessoa que está muito presente, que nos ajuda imenso, mesmo reuniões com o secretário de Estado, falar-se de tudo e mais alguma coisa, portanto é tudo agora muito próximo, tal como estamos agora, não é? É muito fácil, nós criamos um link e combinamos uma hora e encontramos-nos aqui, portanto, e acho que também esta proximidade também nos veio trazer mais trabalho, ou seja, às vezes recebemos uma mensagem do delegado regional no WhatsApp: atenção, mandei este e-mail agora, tem que se devolver amanhã. Não é? E isto, por vezes, ainda tem que passar por professores, as coisas acontecem muito rápido, portanto, está tudo à distância de um clique e então acabam por acelerar mais aquilo que já era acelerado e burocratizado, por aí fora. É efetivamente muito pesado aquilo que os professores estão a viver agora. Nós, como direção, e os professores, e os alunos, e os pais, o que sentem nesta questão da falta de professores tem sido grave, e nós em Lagoa não somos efetivamente quem tem mais problemas. Eu acho que as pontas, Algesur, as pontas, as zonas mais desertas em termos de população, as pessoas não querem ir, ainda o problema põe-se de uma forma mais grave. O meu colega de Algesur dizia no outro dia, estavas a falar das horas de crédito, e ele dizia: eu tenho aqui uma bolsa de horas, só que não tenho professores para dar. Porque efetivamente o Algarve existe uma escassez grande, ou nós colocamos as pessoas logo no final de agosto, logo numa primeira instância, ou depois é muito complicado, porque estas medidas economicistas que apareceram ao longo destes anos, por exemplo, agora nós quando mandamos um horário de professores que estão de baixa e que só têm 14 horas, só mandamos as 14 horas, não é? Portanto, isto deveria ir completo, ninguém vem desmandado de Barcelos, por exemplo, ninguém vem, não, às vezes vêm desmandados de Barcelos para virem dar 14 horas, porque depois têm uma casa para pagar, largam as famílias. Eu julgo aqui o Algarve, principalmente o Algarve, eu falo do Algarve, que é a experiência que eu estou a viver agora. Existe uma grande preocupação em alguns grupos disciplinares. Há grupos disciplinares também, há outros que é muito complicado e cada vez mais complicado, porque nota-se que houve muitos docentes que largaram o ensino ao longo destes anos. Foram à procura de profissões e de carreiras mais atrativas, porque nós fomos sempre perdendo muito, e existe agora, efetivamente, aqui uma grande falha que nós não conseguimos dar. O que me aflige a mim é não conseguir mesmo dar resposta, porque enquanto nós vamos conseguindo dar resposta, ainda já nem sei se fazemos bem, se fazemos mal, não é? Porque o facto de nós termos 6 horários no início do ano sem ninguém, e nós termos que repartir esse mesmo horário para pedir ao professor, porque ele não é obrigado a aceitar, não é? Pedir a um professor que aceite 6 horas extraordinárias no seu horário, que é um peso enorme, porque depois vem todo o trabalho que está à volta nesse mesmo horário. Isto está repartido, eu nem sei dizer por quantos professores, portanto eu já me custa pedir alguma coisa, e o que isso tudo envolve. Quando nós repartimos um horário e dividimos por professores, nós temos que alterar um monte de horários, temos que alterar a logística das escolas, e por vezes várias escolas, está posta em causa. Portanto, isto provoca aqui um desgaste muito grande e uma incerteza muito grande. Portanto, tem sido muito complicado aquilo que nós temos vivido na escola. Eu julgo que podia haver aqui algumas medidas e já foram apontadas algumas, e com certeza a seguir vão ser apontadas outras. Eu nem sequer vou estar a tocar isto, até porque a direção regional tem trabalhado nisso. Eu sei que eles estão a trabalhar nisso, eles já estiveram nas escolas a fazer um levantamento de que são as necessidades, qual é o impacto, qual é o número de alunos que estão com falta de aulas, quais são as disciplinas, pediram-nos sugestões
de melhoria, o que é que se poderia fazer para mudar isto. Eu julgo que se está a preparar qualquer coisa juntamente com este estudo que já foi falado, não é? Depois do que saiu deste estudo, está a ser preparada uma intervenção, e tem que haver efetivamente uma intervenção urgente, porque não é em Lagoa efetivamente que temos o problema mais grave, mas também existe, como eu digo, existem montes de professores com horários subcarregados e com horas extraordinárias que ao longo do ano todo provocam um cansaço extremo, e depois, claro, a qualidade do ensino já não é o mesmo, portanto tem sido muito complicado. Nós temos uma série de projetos à volta disto, depois nós temos a comunidade a querer entrar na escola, várias associações, o município, todas as pessoas querem trabalhar os seus projetos dentro da escola. Existe também, como disse o Pedro muito bem, uma escassez de recursos administrativos e operacionais para podermos, principalmente para os alunos com necessidades educativas especiais. Nós temos alunos, por vezes, que não conseguimos dar resposta em tempo útil e digna àquilo que eles mereciam, né? Para ir ao encontro da tal escola inclusiva de que tanto se fala. Portanto, falta aqui muita coisa. Eu julgo que existe uma boa vontade grande por parte dos professores, apesar de haver aqui alguma desmotivação, pois agora também depende da escola, né, das dinâmicas que as escolas têm, mas eu julgo que na escola onde eu estou existe aqui uma boa dinâmica, e os professores estão motivados, mas depois, quando chegamos àquela parte em que não temos solução, temos uma turma de 12º ano de um curso profissional que ainda não teve português este ano, né, vamos acabar agora o primeiro semestre, e são alunas que querem fazer exame português e querem ir para a universidade, e querem tudo isto, e nós não conseguimos dar solução, porque já está tudo esgotado, já ninguém pode receber horas, já não existe, e as bolsas também fecharam agora, vão reabrir agora na segunda-feira, espero vir a conseguir alguma coisa, mas é um bocadinho, por vezes, inglório, estarmos aqui, se não entrarem aqui novas soluções, se não houver aqui medidas que criem incentivos para as pessoas se deslocarem também para estas zonas que ninguém quer vir, e depois tem a questão também das casas no Algarve, né? A habitação dos professores, chegam ali a junho, já não têm casa, por vezes, às vezes já ficam na casa dos amigos para poderem cumprir, ou então somos nós que acabamos por atribuir-lhe logo umas tarefas para depois poderem ir 15 dias mais cedo. Portanto, existe aqui um jogo muito grande, mas não é como eu dizia, não é no início do ano, é ao longo do ano todo, é até ao fim. E houve um acréscimo enorme de alunos no Algarve. A abertura de turmas aconteceu para aí até novembro, porque muita gente a vir para o Algarve, principalmente alunos estrangeiros, que são, nós temos, não sei, 300 alunos estrangeiros, alunos às vezes que não falam uma palavra de português. Portanto, tudo isto é muito complicado e necessitamos de meios, não só de professores, não é? A escola não se faz só de professores, efetivamente, mas esta questão dos professores é premente, e eu julgo que já vem de trás, e agora começa-se a notar cada vez mais, e vai-se agravar, mas eu julgo que também estão a ser tomadas medidas para mudar tudo isto. E nós também fazemos parte desta solução, queremos fazer parte desta solução, por isso é que também estou aqui para conversarmos um bocadinho sobre isto e ouvir as vossas ideias, para podermos também lutar e chegarmos aqui a bom porto. Muito obrigada. Muito obrigada, Emília. Temos aqui mais um bloco de questões levantadas por alguém que está literalmente no terreno, abordando, e eu achei muito bem da sua parte, porque abordou esta questão dos professores, é óbvio, falando das suas próprias dificuldades, mas também com uma imensa empatia pelos professores. E eu penso que as decisões que se tomarem têm, a meu ver, têm que ter em atenção esta solidariedade coletiva com as dificuldades que experimentam os professores. A nossa terceira e última intervenção antes do debate vai ser feita pelo
nosso colega e reconhecido professor João Pedro da Ponte, é um especialista de longos anos na formação de professores e ele próprio, para quem já leu o artigo que saiu no Jornal de Letras, ele próprio também faz uma reflexão sobre esta problemática da falta de professores. João Pedro, muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Tenho muito gosto em participar nesta tertúlia e acho que este tema de facto merece uma reflexão e, portanto, acho que estão de parabéns com esta organização. Eu vou compartilhar uns slides. Peço à Margarida que me permita. Ora bem. Sim, já está. Já está. Ok. Espero que estejam a ver. Ora bem, eu queria pôr isto agora a funcionar. Ora bem, questão de como resolver o problema da falta de professores. Pronto, o Pedro já falou do estudo que foi feito. Deste estudo eu retenho aqui fundamentalmente dois números que acho que dão a dimensão do problema, que é que nos próximos 10 anos serão necessários cerca de 34 mil professores nos diversos níveis de ensino e áreas disciplinares. E, por outro lado, nós temos instituições de formação nas universidades e nos politécnicos que formam professores anualmente e com o ritmo atual de formação, neste período de 10 anos, poderão formar 15 mil novos professores. Portanto, um pouco menos de metade daquela necessidade dos 34 mil. As instituições de formação já formaram mais professores anualmente do que aquilo que formam atualmente. Só para vos dar um pouco uma ideia, nós atualmente, no curso a que eu estou mais ligado, que é o curso de formação de professores de matemática, para o terceiro ciclo e para o ensino secundário, nós formamos anualmente até 15 professores. Em alguns anos até menos, porque não tem havido candidatos para preencher as vagas todas, mas com as vagas que temos, poderíamos ir até aos 15. Nós já tivemos no passado, no século passado, nomeadamente, turmas com 70 futuros professores na matemática. Passámos de 70 para 15. E isto, enfim, isto é uma diminuição enorme, mas que representa muito do que foi a evolução de muitas instituições de formação e que tem a ver com o facto do número de candidatos aos cursos ter vindo a diminuir. Foi diminuindo ao longo dos anos. Porquê? Porque, de facto, as pessoas que eram formadas ficavam desempregadas por vezes por muitos anos e, portanto, houve aqui um período grande em que se falava do excesso de professores. Quem fazia um curso de formação de professores, para ser professor, estava a tirar um curso para o desemprego. E, portanto, o número de candidatos foi diminuindo e agora chegamos a uma situação com o número de alunos a frequentar estes cursos que já não se consegue, de facto, ter uma formação realmente dos profissionais que necessitamos. Portanto, digamos, há aqui um sistema que tem funcionado mal. Já nos anos 90
estas questões eram discutidas. Eu lembro-me de conversas que tive com a professora Isabela Larcão, que na altura no CRUP, no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, coordenava estas questões relativas à formação de professores e falávamos destas questões e percebia-se que havia aqui um problema, que era necessário uma regulação, mas o que é feito é que essa regulação nunca foi feita convenientemente, senão não teríamos nesta situação. Agora, de repente, muito alarmados com este problema, ele teria sido equacionado e com mais tempo e, eventualmente, com melhores soluções. O que é que nós temos na formação inicial atual? Temos mestrados em ensino, os cursos de formação de professores passaram de licenciaturas para mestrados. Estes cursos foram criados em 2007 e do meu ponto de vista, são cursos que mostraram ser um bom sistema de formação inicial de professores. Estes mestrados surgem na sequência da adaptação ao ensino superior do chamado processo de Bolonha, que consagrou uma organização do ensino superior em 3 ciclos: primeiro ciclo, licenciatura, segundo ciclo, mestrado, terceiro ciclo, doutoramento. Os cursos de formação de professores até à data eram licenciaturas, enfim, umas de 4 anos, outras de 5 anos, mas a licenciatura com o processo de Bolonha passou a ser tipicamente um curso de 3 anos e, portanto, para não reduzir a formação de professores, a solução que foi encontrada foi fazer estes cursos serem de mestrado e ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Espanha, em que os professores têm cursos diferentes conforme o nível de ensino, em Portugal adotou-se a solução de todos os professores e educadores terem a mesma formação de base e portanto, desde os educadores de infância, que têm mestrado, tal como os professores do primeiro ciclo, do segundo, do terceiro e do ensino secundário. Penso que foi uma boa solução, que permite uma formação mais robusta dos professores do que seria se eles tivessem tido cursos de licenciatura ou formações mais curtas. Penso que este sistema, de facto, nos seus aspectos essenciais, foi uma boa solução que se chegou em 2007. Para o terceiro ciclo de ensino básico e para o ensino secundário, estes mestrados em ensino são um sistema de formação muito flexível, porque é um mestrado, são 2 anos de formação e portanto, uma pessoa pode ter uma licenciatura numa área e depois inscreve-se no mestrado que forma para ser professor, terá que ser numa área afim. E, de facto, nós temos no nosso curso de formação de professores de matemática pessoas que vêm de cursos de engenharia, de cursos de economia, enfim, não vêm todos de licenciaturas em matemática, vêm de outras licenciaturas e fazem mudanças naquilo que são os seus objetivos de formação. E isto acontece em muitas outras áreas e conseguir-se, portanto, aproveitar a formação de base que estas pessoas têm e fazer uma formação de professores em 2 anos, penso que é de facto uma flexibilidade que nos ajuda muito. No caso dos educadores de infância e professores do primeiro e segundo ciclo, a situação é um pouco diferente, porque atendendo à natureza do trabalho a desenvolver, é necessário uma formação de base em muitas áreas e uma formação especificamente orientada para a docência, com uma compreensão, um estudo profundo das questões de aprendizagem e das questões sociais que se colocam relativamente à educação. E, portanto, a solução que se encontrou é haver uma licenciatura em educação básica de 3 anos
a que se segue depois o mestrado em ensino, e aí pode ser mais orientada para a educação de infância, para o primeiro ciclo, para o segundo ciclo. Enfim, não é que este sistema, claro que pode ter aperfeiçoamentos, não há sistema nenhum em que isso não aconteça. Há aqui alguns problemas, eu não vou falar deles, mas para dizer que, em termos gerais, penso que temos um bom sistema de formação inicial de professores, e faz-me um bocadinho de confusão que se, de repente, introduza no discurso político a ideia de fazer alterações substanciais no sistema de formação inicial, sem de facto fazer uma discussão cuidadosa do que é que esse sistema tem de positivo e que eventualmente que problemas é que tem e que aperfeiçoamentos é que pode ter. As instituições de formação, eu já falei disto, têm capacidade para formar um número bastante mais elevado de professores do que aquele que estão a formar. Eventualmente não conseguem fazer isso de um dia para o outro, porque neste momento não têm docentes para o fazer. Já tiveram mais docentes que, entretanto, se reconverteram para outras áreas ou foram fazer outras coisas. Para aumentar a sua capacidade de formação, terão que se reforçar, nomeadamente no corpo docente, mas, enfim, poderão fazer isso até através da requisição de professores do ensino básico e secundário para colaborarem em certas unidades curriculares, nomeadamente de supervisão da prática profissional e, enfim, e mesmo outras unidades curriculares. Portanto, terão certamente possibilidade de se reforçar e aumentar o seu output formativo para além daqueles 15.000 que eu indiquei no início. Mas o que acontece é que, de facto, o número de candidatos aos cursos diminuiu, ele tem estado a aumentar nos últimos anos, mas, de facto, há uma insatisfação com a carreira docente que não se limita aos candidatos dos cursos, é muito grande nos professores, e já tivemos aqui a intervenção anterior que falou muito bem dos problemas que estão envolvidos no exercício profissional e sobretudo, a questão da precariedade dos professores contratados, que é de facto uma situação extremamente desagradável para quem encara o início da sua atividade profissional na docência. Então, algumas ideias com esta situação que poderão ser pensadas para tentarmos perceber como resolver o problema. E eu vou apontar 3. A primeira, que eu acho que é fundamental, é tornar a carreira de facto atrativa. Para isso, resolver esta situação da precariedade, penso que é a questão fundamental, e aquilo que eu penso que seria razoável é que um jovem, quando é formado para o exercício profissional, é natural que tenha uma fase inicial de contratos anuais, mas que eu penso que não devia ultrapassar os 2 ou 3 anos e a partir daí poder ter um vínculo laboral estável. Isso não é nada daquilo que nós percebemos que é a situação atual. São muitos anos, 10 anos, 20 anos de exercício profissional em situação de precariedade, o que de facto penso que é completamente inaceitável. Pois há a questão dos apoios para os professores deslocados para zonas carenciadas. Eu penso que a única forma, de facto, nessas zonas, se conseguir que as pessoas se disponham a ir para lá em quantidade razoável, será, de facto, com apoios, nomeadamente as despesas com habitação, que são, em certas zonas, altíssimas e que comem uma parte altíssima do ordenado que as pessoas recebem. E depois há outros aspectos que podem contribuir para a melhoria da atratividade da profissão, a estrutura da carreira, o nível salarial, enfim, muitos outros aspectos que poderão ser equacionados. Mas eu penso que os 2 essenciais são, de facto, terminar com esta situação de precariedade que eu penso que não se justifica,
e a questão dos apoios. Depois, um segundo aspecto, que é reforçar a capacidade formativa das instituições de formação. É algo que eu já mostrei que pode acontecer e com isso grande parte deste problema da falta de professores poderia ser resolvido. Não digo a totalidade, mas digo uma grande parte. Para conseguirmos mais candidatos para estes cursos. Eu penso que a melhor forma de o conseguir seria com um sistema específico de bolsas de estudo para as pessoas que, de facto, estivessem dispostas a ingressar nestes cursos. Penso que uma outra solução que podia ser equacionada era tornar os cursos com um nível de exigência menor. Penso que isso seria uma solução que devia ser evitada o mais possível, porque nós precisamos de professores competentes, de professores capazes de um exercício profissional de qualidade, e isso só se consegue com candidatos também aos cursos com uma boa qualidade. E, portanto, os níveis de exigência, tal como estão definidos atualmente, parecem-me razoáveis e não deviam ser substancialmente alterados. Uma terceira hipótese de solução, e que também tem sido falada, é retomar o sistema de profissionalização em serviço, e que eu penso que muito possivelmente terá que ser equacionada, mas, digamos, apenas como complementar ao reforço das instituições de formação e nas áreas disciplinares em que efetivamente se justifique. O sistema de profissionalização em serviço, nós tivemos vários sistemas desde 1980, eles até foram mudando de nome e foram mudando de configuração, e grande parte uma questão muito importante na profissionalização em serviços foi sempre enquadrar pessoas que já tinham experiência profissional, mas não tinham tido possibilidade de frequentar os cursos de formação inicial. Esse número de pessoas, atualmente, no sistema educativo é muito reduzido. Portanto, alguns dos pressupostos que até eram razoáveis nestes sistemas anteriores deixaram de se poder, hoje em dia, invocar. Portanto, eu acho que temos que ter consciência que este sistema é um sistema que proporciona uma qualidade de formação substancialmente inferior à conseguida através dos mestrados em ensino, como aliás não pode deixar de ser. Quer dizer, se um mestrado tem 2 anos ou tem 1 ano e meio, no caso de educadores de infância, mas digamos um trabalho intensivo durante 1 ano e meio ou 2 anos é substituído por um sistema, digamos, muito mais leve em termos do trabalho que é realizado, a qualidade de formação é necessariamente inferior. A ideia que foi vinculada, eu li isso na imprensa, mas que foi vinculada de que poderia haver um ano de formação teórica online e depois um 2º ano de prática profissional acompanhada, eu acho que é uma ideia absolutamente desastrosa. Uma das questões que é a grande dificuldade da formação inicial de professores é a questão da ligação teoria-prática, e eu não consigo encontrar uma melhor imagem do que é a dissociação de teoria-prática desta ideia de um ano de natureza teórica, ou uma formação inicial de natureza teórica, e depois a seguir a tal experiência prática. Dissociação completa, teoria-prática, que é a receita para uma formação de péssima qualidade, porque depois as duas coisas não conseguem estabelecer ligação nenhuma, a teoria perde-se completamente e a prática acaba por ser uma prática não informada por uma reflexão e por uma teorização,
portanto, muito pobre, muito repetitiva e muito, no fundo, reprodutiva de aspectos que são muito pouco interessantes. Portanto, parece-me que há que ter cuidado com aquilo que se venha a fazer em termos desse sistema emergencial, e penso que ele deve ser, efetivamente, apenas equacionado em termos complementares, porque a formação inicial nas instituições de formação, penso que é essa que deve ser a principal resposta para esta questão. E, portanto, em conclusão, eu acho que temos aqui um problema, de facto, importante, que tem que ser enfrentado. Penso que as soluções não devem ser improvisadas, não será bom aconselhamento irmos à procura daquilo que é mais barato em termos de resolução do problema. Temos que ter em atenção aquilo que é, de facto, as necessidades de uma formação de qualidade dos professores. E penso que esta questão não pode ser discutida assim um bocadinho a correr e de repente inventarem-se umas soluções que são postas em prática com muito pouca reflexão. Eu gostava de recordar que em 2007, quando foi criado este sistema, e a pessoa que conduziu este processo é o professor Barto Paiva Campos, que está aqui também a participar nesta discussão. Foi um processo que envolveu muito debate, houve muitas reuniões, muitos documentos que circularam para cá e para lá, enfim, um certo número de controvérsias. Demorou algum tempo, mas penso que o resultado final, como eu disse no início, penso que foi muito positivo e conseguimos criar um sistema de formação de professores, de formação inicial de professores, que eu penso que tem resistido às mudanças do tempo e que, enfim, deve ser a base para a solução do problema que nós temos neste momento. E é isto. Muito obrigado. Muito obrigada, João Pedro, por este excelente conjunto de reflexões sobre a formação e sobre as possibilidades, mas também aspectos a evitar no sentido da resolução deste problema de ausência ou falta de professores, e eu sublinho, sobretudo, tornar a carreira atrativa. Parece-me que este dado é fundamental. Temos agora, eu agradeço terem sido os três tão sistemáticos, porque temos a possibilidade de uma boa meia hora de debate. Continuam a aparecer no bate-papo reflexões, mas agora podem-nas fazer de viva voz. Só peço que cliquem no botão, nas reações, o botão da mãozinha, porque é a forma melhor, porque automaticamente passa tudo para a tela central e eu tenho a possibilidade de ver quem pediu a palavra. Portanto, vamos agora ao debate. E muito obrigada mais uma vez aos três. Eu aproveito, estou no uso da palavra e queria dizer, reforçar e sublinhar algo que o João Pedro referiu. É que este modelo de formação que foi implementado a partir de 2007 e atribuindo um grau de mestre a todos os professores, se eu, enquanto formadora, sobretudo de educadoras de infância e educadores de infância e professores de primeiro ciclo, se tinha algumas dúvidas, eu devo dizer que, e ainda no meu exercício de formação de professores na IES de Lisboa, eu devo dizer que também me converti a este modelo,
na medida em que eu pude, há muitos anos trabalhava na ESE, pude comparar o nível e a solidez de formação, solidez teórica, científica, mas também prática, com que os nossos jovens entravam na profissão e, portanto, queria sublinhar isto. E temos já pedidos de intervenção do Pedro Abrantes e a seguir da Graça. Pedro? Sim, obrigado. É rápido, só uma chega enquanto estava a ver que gostava só de dizer, de facto, uma coisa que é, eu de facto gostei muito das intervenções que se me seguiram e em particular em relação a esta intervenção do João Pedro, realmente concordo praticamente com tudo o que se disse. Queria só dizer o seguinte, que é, eu penso que convém nós, e aliás é interessante que no caso da própria questão do currículo e das aprendizagens dos alunos, passámos muito tempo nas últimas décadas a discutir isto, e eu acho que aqui na formação dos professores também devemos ter isso em atenção, que é não confundir flexibilidade com falta de exigência, ou seja, eu também concordo que o sistema atual português é um sistema de facto equilibrado e qualificante e de facto é uma boa estrutura, digamos, de base, não é? Agora, o que me parece é que de facto ele em alguns casos tem que se pensar de uma forma mais flexível no sentido de enquadrar percursos de vida que são muito diversos nas sociedades atuais, não é? E, portanto, não retiraria nada do sistema atual, mas penso que temos que pensar nele de maneira a, de facto, ele ganhar em flexibilidade, de maneira a que possa ser mais atrativo para os nossos cidadãos, em particular para os jovens. Obrigada, Pedro. Passo a palavra à Graça. Não vemos a imagem dela, mas tem a mão. Olha, não consigo, porque eu estou aqui com um problema na câmara, só por isso, Teresa. Sim, faz sentido. Pronto, é assim, eu sou educadora há 25 anos. Pronto, primeiro para agradecer aos três que falaram e tudo o que disseram e todos os pensamentos que me iam ocorrendo ao longo destes 25 anos de carreira, não é? Eu fui professora quando trabalhei em Setúbal, fui professora cooperante da ESE durante 3 anos e isso fez-me muito bom, da ESE de Setúbal, foi muito bom por eu ver o quanto estava diferente de eu tirei o curso, como o currículo foi, de como as coisas estavam diferentes. E gostei imenso, foi uma experiência muito boa. Agora eu acho que cada vez menos há jovens a querer ir para os cursos. Eu tenho uma filha com 20 anos e dizem-me assim: Graça, o que é que está a fazer? Eu não sabia que isso custava tanto, o professor nunca. E temos imensos colegas que estão a sair da profissão com 15, com 20 anos. Olha, temos um colega que foi vender casas, por exemplo, e diz que tem uma vida muito mais descansada. E outras pessoas que estão a sair do ensino, não só pelo ordenado, não é? Mas para procurarem outros caminhos, porque está a ser difícil e muito exigente em termos de pais, em termos de papéis, cada vez é mais exigente. As pessoas vêm para casa, não conseguem estar com as suas famílias, porque têm que trabalhar em tudo, e é isto, se querem se querem levar as coisas em frente, não é? Obrigada, e esta era a minha opinião. Obrigada, Graça. Temos a Teresa Pimenta e depois Ana Betancourt. Teresa? Não é Teresa, tem que ligar o microfone. Não é Teresa, é Rosário. Rosário, desculpe. Rosário Pimenta. Liga o microfone, Rosário. Tem toda a razão.
Boa noite, gostei muito deste bocadinho, é sempre bom participar nestas coisas. Eu dou aulas há 40 anos, há mais de 40 anos, sou daquelas que estou à espera da reforma e que provavelmente não me reformaria se uma das propostas que eu estou a fazer há imenso tempo fosse para a frente, e eu penso que isso podiam ganhar alguns professores e professores de qualidade, que é permitir que pessoas mais velhas, como eu diria, 55, 60 anos, não sei, atendendo a que a reforma aos 66, ainda faltam muito até aos 66, dos 70 aos 66, que tivessem por obrigação só a componente letiva e depois, provavelmente, apoiar jovens professores em início de carreira. Penso que era justo, penso que era inteligente, e penso que era uma forma de retardar a reforma de muita gente. Eu vou para a reforma porque estou exausta. Pronto. Outra coisa que é muito importante e que aqui foi falado, eu gostei muito de todas as intervenções, é a questão da formação de professores, que é uma questão que me é muito cara. Eu fui diretora há cerca de muitos anos, mas tive também muitos anos ligada à formação de professores e a vários modelos da formação de professores. E de uma coisa estou certa, acompanhando não no papel que aqui foi referido, mas na escola a acompanhar os professores, estagiários ou os alunos que agora têm o mestrado integrado. E o que é que eu sinto? Que os alunos, eu larguei este último sistema de estágio porque não o aguentei, porque achei que não estava a conseguir cumprir um papel, porque achei que não estava a ser eficaz. Eu acho fundamental que o professor tenha, o jovem professor, jovem aluno, chamem-lhe o que quiserem, tenha turma, tenha alunos que sejam seus. Aquela questão, não só porque é diferente ser responsável do que estar a apoiar outros, não tem nada a ver, como a questão das emoções, que tanto se fala hoje. Como é que um professor, que é um jovem aluno, consegue ter emoções relativamente aos seus alunos, se eles não são seus alunos? Se vai lá às vezes emprestado dar uma aula, a relação que se estabelece entre os alunos e aquele que deveria ser o seu professor, não existe. Não existe. Eu percebi que não existia. Pronto, e desde que eu percebi que não existia, desisti de acompanhar esse sistema. Outra questão fundamental que toda a gente já falou, e vou-me calar, é, de facto, esta profissão neste momento, e comparando com muitas profissões lá fora, a profissão de professor noutros países da Europa não é de facto atrativa. Eu ri-me ali, eu não publiquei as tais siglas, que apetecia publicar-me, porque eu ia ocupar meio metro de tela. Nós temos hoje cerca de 60 a 70 siglas que qualquer diretor, estava ali há bocado uma colega a falar, tem que saber. Mas são cerca de 60 a 70, eu tinha um dicionário, tinha um glossário ao lado, porque senão já não sabia de que é que estava a falar. E os professores são aqueles que têm que trabalhar com essas coisas todas. Não tem sentido, não faz sentido. O essencial que é ensinar e aprender, não podemos esquecer esta parte, não há tempo para isso. E é verdade o que os colegas dizem, os professores chegam a casa exaustos, sem tempo para a família, chegam no dia seguinte exaustos, com pouca paciência para os alunos, não é atrativo. E enquanto isto continuar assim, não vale a pena, não vamos conseguir professores. Saber que iam faltar professores. Estamos a dizer há mais de 10 anos. Muito obrigada. Obrigada, Rosário. Agora, Ana Betancourt, tem a palavra. Boa tarde. Queria realmente felicitar os intervenientes e a Teresa por esta e as inquietações, por termos o prazer de ter aqui esta tertúlia tão interessante. Estamos face a um problema que é talvez o problema mais importante da educação hoje, que é esta profissão, os desafios que a profissão coloca, e acho que foram aqui levantadas questões muito importantes que têm a ver com, em primeiro lugar, a questão dramática da instabilidade. Eu tenho acompanhado professores e acho que é revoltante os jovens professores andarem décadas de um lado para o outro, e, portanto, isto tem que ser resolvido. Eu acho, foram aqui colocadas algumas soluções. Gostei muito desta ideia dos apoios que o Pedro colocou aqui, que é muito importante, os professores terem apoio para se fixarem, mas também estabilizar, como dizia o Pedro. Esta questão destes apoios já se falou, já houve,
e há nos Açores algumas formas de apoio aos professores. Eu acho que isto é muito importante. Depois, esta questão, aqui uma questão que me parece muito importante, que é a desburocratização, de haver menos alunos por professor. O Pedro falou nisto, e acho que um dos dramas da profissão docente é, de facto, cada vez mais um professor tem que conhecer os seus alunos, tem que trabalhar. A função docente é mesmo diferente hoje. É mesmo diferente. Portanto, há outras funções. É preciso não confundir outras funções com desburocratização. E uma das questões que eu gostava de colocar aqui é um bocado como é que se pode contribuir para que os professores hoje exerçam as funções que é necessário, de mais acompanhamento, de conhecer os seus alunos, de apoiar os alunos, de gerir a diversidade, como é que isto é possível, com menos burocracia, mas também com maior gratificação, porque só quando os professores conseguem gerir a diversidade, fazer com que os alunos aprendam mais, cada vez mais alunos aprendam mais, é que, digamos, podem sentir mais, digamos, realizados com a sua função. E eu acho que isto é um grande desafio. Quanto à integração, eu penso que o João Pedro colocou aqui uma questão que eu acho que é muito importante, que é de facto um absurdo pensar-se num ano de teoria e um ano de prática. Eu acho que nós temos vergonha nas nossas políticas de ir buscar modelos do passado. Falou-se aqui da profissionalização. A profissionalização teve, digamos, estratégias muito interessantes. Eu sou mais pelos modelos integrados do que pelos modelos sequenciais. Eu acho que é muito importante as pessoas, quem vai ser professor. É claro que nos mestrados hoje a situação é um bocadinho diferente, mas é cada vez mais importante quem vai ser professor seja colocado rapidamente em contato com os alunos, tenha a sensação dos seus alunos, como dizia aqui a professora Maria do Rosário há bocado, tenha esta sensação de que são os seus alunos, de poder fazer mais para que eles aprendam. E, portanto, acho que a formação, colocam-se aqui grandes desafios à formação. O João Pedro colocou aqui, e o Pedro também, várias soluções para melhorar a formação. Eu acho que é dramático esta questão de as instituições hoje se continuarem a formar os que formam agora, só daqui a 10 anos só tem metade dos professores, só formarão metade dos professores que são necessários. A situação é de facto dramática e eu acho que valia a pena pensarmos um bocado como é que se pode melhorar quer a formação inicial, quer a tal profissionalização, porque a profissionalização, e eu agora volto à minha questão, que é porque é que nós temos sistematicamente de deitar fora as inovações, as mudanças, de não aproveitar o que é bom delas, e no passado, nas profissionalizações, houve experiências muito interessantes. Eu tive que arrancar com a EST de Setúbal, com os meus colegas, com 400 professores para formar em Setúbal, e de facto trabalhou-se, não digo que fosse um grande êxito em todo o lado, mas houve um impacto nas escolas muito interessantes. Nós tivemos um grande apoio das escolas e houve uma formação integrada que eu acho que contribuiu bastante para dinamizar as escolas e eu penso que nós trabalhávamos muito com projetos, também já se falava um bocado na transdisciplinaridade, havia de facto um trabalho muito inovador que foi para o caixote de lixo, como grande parte das experiências em Portugal, uma grande parte, e isto contribui para a desvalorização e para o desencanto dos professores. É muito importante, temos que aprender a valorizar melhor as inovações, ir à procura do que já se fez, do que foi positivo, e acho que temos aqui algumas soluções muito interessantes que foram aqui apresentadas, e a minha questão é, foram levantadas aqui questões muito importantes para estabilizar, para tornar a carreira mais atrativa, e como é que se pode fazer com que o trabalho nas escolas, aquela questão que o Pedro levantou, de haver mais profissionais, é muito importante,
mas como é que pode o trabalho na escola ser mais desafiante, mais estimulante, mais fascinante para os professores? Era um bocado uma questão que eu deixava aqui aos intervenientes. Obrigada. Muito obrigada, Ani. Eu não tenho mais pedidos de intervenção, mas eu gostava de falar, Teresa. Desculpa, João Pedro. Sim, só um pequeno, duas notas. Eu pedi para falar. Eu também pedi a Graça. Graça? Sim, eu também tinha pedido. Mas não lhe dei a palavra, Graça. Eu já tinha falado, ia falar outra vez, pronto. Como não havia mais ninguém... Então vamos ouvir o João Pedro e depois dou-lhe a palavra a seguir. Não, acho que está a Carmelita. Carmelita, então, são apenas duas notas. Uma, o Pedro fala um bocado desta ideia, pessoas que têm uma experiência anterior não serem devidamente aproveitadas e o exemplo da pessoa que tem um profundo conhecimento de francês e eventualmente é a sua língua materna e isso não é reconhecido. De facto, a pessoa para ensinar francês deve ter um muito bom do francês, mas isso não chega para ser um bom professor de francês. E no mestrado em ensino de francês, que existe, existe um bocadinho de formação no campo do conhecimento da língua, mas o essencial da formação tem a ver com disciplinas de pedagogia geral, sobre a aprendizagem, sobre os aspectos sociais da educação, sobre questões de educação inclusiva, por exemplo, questões gerais de educação transversais, tem questões da didática do francês e depois tem uma formação prática. Quer dizer, o facto da pessoa ter a língua materna do francês não resolve nada destas vertentes de formação e, portanto, eventualmente poderia ter um sistema que a dispensasse João Pedro, não te estamos a ouvir. Está entrecortado. João Pedro? Então eu vou dar a palavra à Carmelinda. É o problema que eu tinha... Tu avisaste, João Pedro. Mas suposto no início que podia acontecer. Pois, mas está a acontecer. Ainda está. Portanto, a ideia é... Eu vou mesmo dar a palavra à Carmelinda e depois regressamos ao João Pedro, está bem? Carmelinda pediu a palavra, não tenho aqui. Tá bom. Está aqui, sim, senhora. Posso? Pode, bom, então, boa tarde. Este tema, para mim, é um tema que me apaixona, como certamente apaixona todos os que estão a intervir neste debate. E eu retomo a questão levantada pela Maria Betancourt, pela Ana Betancourt, é como é que nós vamos contagiar, ou como é que nós vamos tornar a profissão docente atrativa. Como é que nós vamos conseguir como é que nós vamos conseguir contagiar os jovens professores e aqueles que estão na escola a não se deixarem desarmar. Eu estou aposentada há muitos anos, mas continuo a ter uma ligação muito grande com colegas. Ela quebrou-se bastante com o confinamento,
porque aquilo onde eu me sinto bem é ir para a escola e estar com os colegas nas salas de professores e poder partilhar experiências e fazer projetos. Isso agora é muito difícil. No entanto, eu quero dizer aqui uma coisa, eu conheço N colegas, muitas colegas, aquelas com que eu me identifico, que são pessoas extraordinárias, professores, como se costuma dizer, de mão cheia, e que estão muito frustrados, como disse a colega que é responsável do agrupamento de escolas de Lagoa, que é a primeira vez que eu ouço um diretor de um agrupamento falar da forma como falou, porque tocou nas questões que são, de facto, como é que pode fazer uma escola a sério sem uma equipa. Ela tem uma equipa, conta com essa equipa e sente os problemas que essa equipa está a viver e como é que se está a entregar e não consegue responder com tantos desafios. De facto, a questão é, há uma coisa que esta colega conseguiu fazer, que é, ela conseguiu cativar e conseguiu ter os professores, estão todos juntos, portanto, o problema não é dela, o problema é de conjunto. E só isso é um passo importantíssimo para se começar a resolver a encontrar respostas, porque aquilo que nós encontramos nos agrupamentos onde com que eu me relaciono, que é na zona do Eiras Cascais, o que eu encontro são colegas que não têm direito a participar na resposta para resolver os problemas. As coisas são, os agrupamentos são feudos. E é por isso que eu coloco a questão da gestão antidemocrática. É impossível, numa situação tão complexa como a nossa, não haver uma atividade de equipa, de partilha de dificuldades, dos desafios e como é que vamos responder. Isso não está a acontecer de maneira nenhuma. Portanto, eu acho que para podermos desenvolver ou tornar a profissão atraente, a primeira coisa é de fazer com que os professores possam ser professores responsáveis, professores que têm voz e não professores que cumprem ordens. Está tudo decidido, o chefe decidiu e passa numa cadeia de comando como se fosse um quartel. Isto não permite resolver nenhuma dificuldade. E como é que a partir daí vejam como é que, com tudo o que é política do governo em relação aos professores, que tem sido uma desgraça, não é? Como é que a questão é esta, neste momento, as notas mais baixas para entrar num curso superior, as notas mais baixas são, o que eu acho que é uma vergonha, são as escolas de formação de professores. Isto já, como é que o ensino, os professores do ensino secundário, os alunos do ensino secundário, têm notas mais baixas, podem entrar, têm acesso, eu acho que devia ser ao contrário. Portanto, há aqui uma situação que começa por aí. Portanto, o descrédito e a desvalorização da profissão docente em termos de conjunto, mas esse descrédito nós não podemos pedir que esse descrédito nos seja dado, esse crédito ou essa confiança, mas os pais até têm confiança nos professores, mas esse prestígio nós não podemos pedir que os mass media nos deem esse prestígio conquista-se, e nós professores temos que voltar a ter. E acho que essa identidade profissional, essa identidade coletiva, começa por sermos nós a contagiar-nos. E estamos aqui, eu tenho 70 anos, estou a lidar com colegas com muita experiência e outros ainda no ativo, outros muitos no ativo, e aqui eu dou os parabéns, mas eu quero-vos dizer o que é que me disse outro dia a Manuela Esteves, a propósito deste, uma colega da formação inicial de professores e da formação de professores com muita experiência, que disse a melhor maneira de podermos atrair jovens a sério para a formação e para virem para o ensino é acabar com a herança da Maria de Lourdes Rodrigues. Ora, qual é a principal herança da Maria de Lourdes Rodrigues? Não é a gestão antidemocrática. Eu acho que essa questão, se nós retomarmos a gestão democrática das escolas e começarmos a formar equipas de trabalho, vamos começar inevitavelmente a responder a problemas que hoje são. Vocês já viram o trabalho burocrático? As pessoas não podem dizer não ao trabalho, não podem dizer que não fazem aquele trabalho.
E outro dia uma colega da escola do Eiras, de uma escola do Eiras, disse-me, uma colega com 50 anos, com N formações, é uma mulher que eu conheci a trabalhar a sério e continua a trabalhar a sério, ela disse-me, Carmelinda, eu sinto-me numa bolha em que cada uma de nós aqui nesta escola somos individualmente trituradas. Isto é uma colega com 50 anos, com uma experiência enorme, com N formações, ela já fez tantos cursos de pós-graduações, ela fala assim, não se pode, não podemos ouvir colegas destas dizer isto, porque elas são as primeiras a dissuadir os outros a não irem para o ensino. Há aqui uma resposta de conjunto e eu penso que as inquietações pedagógicas têm um papel importante neste trabalho e vamos ter que ver como é que nós, e eu estou disposta a ajudar, como é que nós, em particular os professores aposentados, que temos uma experiência enorme, o que é que nós podemos fazer para defender a escola pública e solidarizarmos com os colegas que estão no ativo. Como é que este trabalho burocrático tem que terminar? Como é que estes projetos e mais projetos e mais projetos que vêm para cima dos professores e que são muitas vezes, gratuitos, e como é que eles podem dizer que não aceitam isso? E como é que podem de facto fazer aquilo que a Ana Maria Bettencourt fazia com a Escola Superior de Educação de Setúbal? É isso que a Escola Superior de Lisboa fazia. Eu tenho essa experiência, posso testemunhá-lo. Como é que nós podemos dizer isto? Fico por aqui, obrigada. Obrigada, Carmelinda. Tínhamos um pedido da Conceição Rolo. Conceição Rolo. Estava aqui, Conceição. E depois temos um pedido da Susana Rosa. Eu, por acaso, não pedi a palavra, deve ter sido... Para sermos breves, porque já estamos no limite do nosso tempo. Deve ter sido quando o computador caiu, é que a mãozinha se levantou, porque eu não pedi a palavra, tenho estado a ouvir. Não pediu. Não, pronto. mas de qualquer maneira, a questão do desinteresse dos professores pela carreira aflige-me, preocupa-me, não é? E realmente, pensando no tempo que vivemos a seguir ao 25 de Abril, de grande liberdade, de grande criatividade, de muita preocupação, porque tínhamos a área escola, quer dizer, nós tínhamos que contagiar as escolas e eu acho que está muito perdido esse sentimento e acho que se tem que reconquistar, senão as pessoas não vão achar nenhum interesse na profissão assim, têm que viver com muito mais alegria, a escola é um lugar de alegria, de encontro com as jovens gerações e eu não consigo perceber as escolas e a tristeza que por lá vai. E eu tenho trabalhado sempre nas escolas, mesmo depois de aposentada, também já me aposentei como a Carmelinda há muitos anos, mais do que ela, e na verdade eu sinto que as pessoas estão mais desmotivadas. Nós participávamos ao lado dos professores a trabalhar com eles, portanto aliviávamos muito do trabalho dos professores, fazendo algumas coisas que as pessoas não tinham tempo de fazer. E eu acho que esse trabalho de parceria de professores mais velhos com professores mais novos deu alguns resultados muito interessantes e podia reanimar, podia dar um ânimo aos colegas mais novos, ver que nós, apesar de já sermos muito mais velhos e pronto, e de uma longa carreira, não estávamos desgastados como estão os nossos colegas. Quer dizer, eu cheguei ao fim da carreira pronta para outra carreira. Por isso ainda não deixei de estar nas escolas, portanto tivemos muita liberdade e muita responsabilidade e eu acho que é isto que está a faltar aos nossos colegas, é a liberdade de criar, mas também, claro, a formação, isso não está fora de questão pensar que se pode fazer alguma coisa de qualidade se a formação não for exigente. Eu acho que aí estou com a Carmelinda, quer dizer, não se pode escolher os piores alunos para serem professores. E eu tive essa experiência na Escola Superior de Educação onde ensinei. Era realmente, infelizmente, eram os mais fraquinhos. Não estou a dizer que as pessoas fossem fracas de coisas, mas com fraco conhecimento, com pouco gosto na leitura, não gostavam de ler, não gostavam de escrever, e quando nós dávamos sugestões para que isso mudasse, caíam em saco roto. Quer dizer, nós criámos, por exemplo, propusemos à direção duas iniciativas, que uma era lermos com os alunos novos literatura para crianças e com eles
fazermos um trabalho de criação de fichas de leitura. Portanto, os professores tinham que refletir sobre a literatura para crianças, que era para os obrigar a serem muito maiores leitores que efetivamente não eram. E outro era também escrever criativamente. Arranjámos voluntários que foram dar as aulas voluntariamente e houve alunos que nos disseram: se isso fosse bom, já estava metido nos currículos. E assim me responderam e aquilo foi à vida, não andou. Pronto, tivemos um ano de experiência. Eu calmo, com licença. Nós temos aqui, ouvimos duas colegas com uma experiência relevantíssima no seu trabalho profissional. Elas têm sempre muitas histórias para contar no bom sentido. São histórias que são formativas para os futuros professores. Mas eu não queria deixar de dar a palavra à Susana. Susana Rosa, tem a sua mão levantada. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui a ouvir-vos e a partilhar. Infelizmente não consegui entrar no início porque vinha numa viagem de comboio e não consegui ativar o telemóvel, mas ainda cheguei a tempo de ouvir a Carmelinda e também alguns colegas e não podia deixar de dar a minha opinião, já percebi que tenho pouco tempo. Gostava de seguir um bocadinho ali o mote da Carmelinda, que é uma pessoa que eu admiro bastante, e de seguir o mote do facto da escola, infelizmente, ser uma escola cada vez menos democrática, e isso eu acho que esse é o principal motivo para, no fundo, a falta de respirar do conhecimento, que é o motor, o grande motor da educação. Eu sou professora de educação especial e sou artista de formação e sinto que a escola, no meu percurso de trabalho há 21 anos, fui 18 anos contratada, portanto eu sou de facto o reflexo da instabilidade profissional e de toda a desvalorização que de facto estes profissionais têm sido alvo. E isso reflete-se no estado em que a educação está. Eu queria aqui deixar duas linhas essenciais, que são as seguintes. A meu ver, o facto da escola estar cada vez menos democrática, portanto, estar a levar um caminho inverso àquele que é o caminho fundamental da escola, é o facto dela ser cada vez menos um lugar de horizontal. Portanto, tal como a Carmelinda dizia, nós precisamos de que os diretores, os líderes das escolas, intermédios, mais acima, estejam do lado dos professores, porque na realidade a escola precisa de ser um lugar de partilha e nós estamos cansados e saturados destas medidas avulsas, simplesmente retóricas, que têm a ver com determinados princípios que são retóricos, que depois na escola não acontece, que são a partilha, agora temos os projetos Ubuntu, que são de facto os projetos de ética, e a meu ver a ética, a partilha, são questões essenciais e fulcrais que têm que ser fundamentais até nas relações de liderança das escolas. E na realidade não é isso que se está a passar. E enquanto nós não percebermos que a escola tem que valorizar de facto aquilo que é mais importante, que é o conhecimento, e temos que deixar, aqui há dias eu li um artigo de alguém que dizia que as escolas se transformaram numa espécie de cantina social, e que cantina social não quer dizer, obviamente, que a escola tem que ser inclusiva, mas a inclusão tem que estar ligada ao conhecimento e não ao facilitismo. A escola está cada vez mais facilitista, está-se a afastar daquilo que na verdade é essencial, que é saber, é crescer, é partilhar, é vivenciar. Pronto, obrigada, era isto que eu queria dizer, e queria dizer que sou uma apaixonada pela escola, mesmo assim, no meio de todo este marasmo. Teresa, só queria partilhar uma coisita, só tenho aí a mão. Assim, Graça. Ai, a Graça, sim, seja breve. Olha, é muito breve, que eu acho que, continuando aqui as palavras da colega, o estar na escola e o educar, entre aspas, tem que ser feito com muito amor, não é? Daí eu este ano ter tido a coragem de fazer o tal artigo
sem turma, deixei de ter a minha turma para ter umas 15 ou 16 turmas. Primeiro eu só fazia este projeto artístico com o pré-escolar, mas depois colegas da educação especial do segundo e do terceiro ciclo começaram a ver as coisas e têm pedido para ir fazer este tipo de coisas. Não é florzinha, não, é pá, como é que se começa a pintar um quadro, como é que trabalhamos um pintor, e eu sinto-me realmente muito bem. Isto também porque tenho uma diretora fabulosa que me perguntou, está bem, põe o artigo, o que é que queres fazer? Eu disse que era um projeto artístico. Graça, força. E tem sido maravilhoso e tenho juntado toda a gente. Obrigada, cá está a Graça. partilha. Nós estamos mesmo a terminar Obrigada. a tertúlia. Vou dar a palavra aos nossos convidados, apesar de que eu acho que perdemos mesmo o João Pedro. Mas não, eu regressei, eu estou aqui de volta. Já Teresa. estás, pronto. Já. Ótimo, João Pedro. Mas há aqui alguém que tem um longo lastro na formação de professores, nomeadamente na concepção da formação de professores. E eu gostava que, se achar oportuno, o professor Bartolo Paiva Campos nos deixasse aqui uma palavra, um comentário breve. Ele é muito sintético, portanto não vamos para além do tempo que temos. Professor Bartolo, pode usar da palavra? Só para saudar todos os colegas, gostei imenso de participar nesta tertúlia, de tudo que eu vi. Pôs-me ao corrente, eu ultimamente tenho pensado mais noutras paragens e gostei de ser posto ao corrente da situação atual. Eu não tive tempo de ler o estudo, já o imprimi para ler com cuidado. Daqui a 15 dias talvez esteja mais livre para começar a fazer umas leituras e eventualmente poder participar. De qualquer maneira, parece-me que, mas é uma banalidade, que o problema é muito importante, não é uma questão só de formação de professores, mas que os problemas estão ligados entre a questão da formação e a questão das condições de exercício, né? E que tem de ser uma política integrada, como o professor João Pedro da Ponte referiu, condições para tornar atrativa a profissão e tornar atrativa a candidatura logo aos jovens. Só um pequeno pormenor, quer dizer, é algo que vem sempre nos jornais e também foi dito que os cursos de formação de professores só atraem os alunos com mais baixas notas. Estão-se a referir aos cursos de licenciatura de educação básica. Sobre os cursos de mestrado a que se acede após a licenciatura, os dados não estão assim tão divulgados como isso. O que vem nos jornais é o acesso aos cursos de educação básica. E nem em todas as escolas isso se verifica. Não quer dizer que a profissão seja muito atrativa, mas simplesmente, e por exemplo, acho que uma das ideias que o professor João Pedro da Ponte lançou de incentivos financeiros, bolsas de estudo para os cursos de formação de professores, é uma receita antiga que tem funcionado em muitos países quando é necessário. Em França, eu lembro aos anos que fizeram isso para ter professores. Depois, quando tiveram os professores suficientes, deixaram abandonar essa medida, mas digamos, não só para atrair, mas até atrair melhores alunos com melhores notas. É possível. Bom, mas não vale a pena estar agora a começar, seria uma intervenção. Mas muito obrigado por ter dado esta oportunidade. Obrigada, professor Bartolo. Nós muito aprendemos consigo, não podemos esquecer isso. Vamos então agora, temos que ser breves, mas pela ordem de apresentações que já fizeram, vamos concluir com breves comentários, a começar com o Pedro Abrantes, depois a Emília, depois o João Pedro. Obrigado. Não, para me despedir, queria só dizer penso que entendemos ainda a intervenção do professor João Pedro da Ponte e aquilo que eu acho que exemplifica exatamente aquilo que eu referi relativamente à flexibilidade, ou seja, eu acho que, por exemplo, pessoas que tenham certas competências que são úteis na escola, obviamente isso não as inibe de deverem fazer a formação de professores. A questão é, de facto, encontrar formas
de que essa formação de professores possa ser feita, de facto, numa lógica que seja mais integrada com o próprio exercício, com o seu perfil, e não exigindo que a pessoa, no fundo, faça 5 ou 6 anos de formação antes de poder exercer a função, porque isso é muito desmotivante para os próprios, não é? Mas é aí que entra a flexibilidade, de facto, em encontrar soluções mais adequadas ao perfil, aos diferentes perfis que temos na nossa sociedade. Obrigada, Pedro. Maria Mia? Pronto, também para me despedir e dizer-vos que, independentemente da função que eu exerço na escola, não há título melhor que me possam dar que é professor, porque eu sou sempre professora, sempre serei, essa é a minha essência. Depois dizer-vos que tenho um carinho muito especial e um respeito enorme pelos meus colegas mais velhos, que me põem sentido lá na escola, portanto é lá que eu vou buscar muitas vezes... quando já não estou tão bem ou quando as coisas não correm bem, são eles que me dão o conforto e são eles que me arranjam a solução e que dizem, ainda vais passar por muito, que ainda agora a posição vai no adro. E dizer-vos que para criar um trabalho mais motivante na escola, eu julgo que não é necessário muito, é necessário darem efetivamente essa tal liberdade, porque eu acho que os professores terão essa mesma responsabilidade, liberdade, dar tempo para os professores usarem uma coisa que eles têm muito e muito boa, que é a criatividade e a forma como se relacionam com os alunos e com as pessoas, porque nós não lidamos com produtos, nós lidamos com pessoas. E eu não me identifico de todo com essa escola não democrática, portanto o que eu gosto mesmo é de trabalhar com pessoas e acho que só chegando a elas é que nós conseguimos e trabalhamos sempre em equipa e ouvimos sempre uns aos outros, naquela escola pelo menos funciona-se assim. Muito obrigada a todos e muito obrigada pelas intervenções da Maria do Rosário Pimenta, da Carmelinda, que me tocam sempre muito, porque efetivamente as pessoas que já viveram isto muito intensamente ensinam-me sempre qualquer coisa. Muito obrigada. Eu tenho pessoas assim na escola também, graças a Deus. Obrigada. Obrigada, Maria Emília. João Pedro. Muito bem, também, senhora, para fechar. Bom, eu penso que nós hoje estivemos aqui a discutir esta questão da falta de professores que se vai acentuar nos próximos anos e aquilo que eu sugiro é que de facto a chave da solução do problema essencial está no reforço do que se faz na formação inicial. Penso que não é muito complicado as instituições de formação voltarem a padrões de formação que tiveram alguns anos atrás e multiplicarem por 1,5 a sua capacidade de formação e com isso passavam dos 15 mil para cerca de 40 mil. Temos sempre que prever que há pessoas que têm um curso e depois decidem que afinal, quando começam a exercer, não era aquilo que queriam e vão fazer outra coisa, vão vender casas ou vão vender sabonetes ou outra coisa qualquer. Tudo bem e temos que contar com isso e portanto é bom que se possam formar mais do que os tais 34 mil nos 10 anos que são necessários de acordo com o estudo. Mas isso não quer dizer que não haja muitas coisas para melhorar no nosso sistema educativo. O Pedro falou na questão do grande número de professores, melhor, o que tem um aluno, por exemplo, no segundo ciclo, e o que faz com que cada professor, por sua vez, também tenha muitos alunos. A questão do segundo ciclo é, de facto, um problema mal resolvido do nosso sistema educativo desde há muitos anos. Para os 10, 11 anos, na maioria dos países, os alunos têm um professor. E isto faz parte de uma primeira etapa formativa. Em Portugal, o que nós temos aqui é um resquício do antigo ensino liceal que eu frequentei enquanto aluno, não é? No fim de fazer a minha 4ª classe, eu fui para o primeiro ano do liceu. E pronto, mais tarde, este primeiro e segundo ano do liceu foram rebatizados como ciclo preparatório, agora foram rebatizados segunda vez como segundo ciclo, mas no fundo é a continuidade desse modelo educativo e de facto não devia ser. Portanto, este é um problema que perdura e que tem sido difícil de resolver. Aperfeiçoamentos que se podem fazer, como foi aqui amplamente discutido na questão das funções dos professores,
no trabalho do professor e na própria formação inicial. Há coisas, certamente, em que ela pode ser aperfeiçoada e que será bom discutir, com um conjunto de intervenientes, mas sobretudo as pessoas que trabalham nas instituições de formação e os diretores das escolas e as pessoas que recebem os novos professores e que também são atentas àquilo que são aquilo que é os aspectos fortes e os aspectos fracos dessa formação. Portanto, há muita coisa que se pode fazer e que será preciso fazer para melhorar o sistema. Agora, digamos, como me pareceu que estava a começar a ser discutido, não é tanto na formação inicial, mas será mais num sistema que se vai inventar de profissionalização em serviço, que não será idêntico ao anterior, que será uma coisa nova, com este tal ano teórico e depois a prática. Isso é que eu penso que não é de facto o caminho, e espero que haja oportunidade para discutirmos estas coisas como deve ser e, de facto, chegarmos às boas soluções. Obrigada, João Pedro. Obrigada a todos pela qualidade das intervenções e pela qualidade do debate. Temos aqui um campo à frente, uns no início da profissão, outros mais no final, mas temos aqui um campo muito grande no sentido de trabalharmos para elevar o prestígio da nossa profissão, para trabalhar, e há aqui no bate-papo mais do que um comentário sobre as dimensões colaborativas da profissão, e também sublinhando que o nosso trabalho é um trabalho transformador, quer sejamos formadores, quer sejamos professores no trabalho direto com crianças ou com jovens, o nosso trabalho é transformador e é sobre isso que nós queremos continuar a trabalhar. Muito boa noite, agora já é boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela vossa presença, pelo debate. E no fim do mês vamos ter uma nova tertúlia, portanto vão novamente ser convidados. Este mês é um mês farto no nosso trabalho e, portanto, na véspera ou antevéspera das eleições vamos ainda ter uma tertúlia que promete. Muito obrigada e boa noite a todos.